o governo cabo-verdiano mudou há quase 3 anos. Depois de 15 anos no poder, o PAICV foi derrotado pelo MPD, liderado pelo ex-presidente da Câmara Municipal da Praia e agora primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva. Em 2016, o novo governo garantiu resolver num plano a curto prazo os problemas mais urgentes do país, com destaque para a segurança interna, inclusão social e criação de emprego. Entre altos e baixos, manifestações, greves e polémicas, a meio caminho do primeiro mandato do atual governo, queremos saber como vai o estado da nação. Foi a 22 de abril de 2016 que o governo da 9ª legislatura, liderado por Ulisses Correia e Silva, tomou posse, depois de vencer as eleições de 20 de março com maioria absoluta. Após 15 anos de oposição, o Movimento para a Democracia voltou ao poder. O Executivo estabeleceu uma meta ambiciosa de criar as condições para um crescimento económico médio anual de 7% e criar pelo menos 9.000 empregos por ano, 45.000 novos empregos até 2021. Entretanto, projetos sensíveis continuam a ser adiados e sem luz verde para resolução. Transportes marítimos e aéreos, segurança interna, desemprego, melhor ensino, melhor saúde, são alguns dos desafios permanentes do governo cabo-verdiano. É muito mais fácil você encontrar um país sem dívidas, você encontrar um país com uma companhia aérea a funcionar em pleno, com um transporte marítimo em pleno, mas não foi nada disso que nós encontramos. Os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística apontam para uma taxa global de desemprego em Cabo Verde na ordem dos 12,2%. Por outro lado, 65.000 jovens em todo o país não têm acesso à educação e emprego. Destes, a maioria, 36.000, são do sexo feminino. Quando olhamos para esses dois dados fundamentais, aquilo que nós constatamos é que o governo, nem de perto, portanto, vai conseguir a meta de crescimento económico que propôs. Nós sabemos, o governo propôs uma meta ambiciosa para 2019, um crescimento no intervalo 4,5%, 5,5%, mas sabemos que as previsões, mesmo, portanto, das entidades internacionais, nomeadamente do FMI, e agora mais recentemente do Banco Africano de Desenvolvimento, diz que em 2020 a economia cabo-verdiana irá crescer à volta de 4,8%. E, portanto, em 2019 nós estaremos à volta de 4,1%. Olavo Semedo é um jovem formado em economia, mas como vários outros diplomados, encontra-se desempregado. Natural do concelho de Santa Catarina de Santiago, Olavo estudou numa das universidades da cidade da Praia, onde permanece a viver, na expectativa de conseguir o primeiro emprego. Um desafio que não tem sido nada fácil. Tem estado um processo não só de grandes contactos, mas também de ganhos de algumas experiências. Porque, como sabemos, o mercado aqui é muito competitivo e pela pequenez do mercado, tem sido bastante difícil e uma preocupação e tem estado a ser um grande desafio. Dos 65.000 jovens cabo-verdianos desempregados, 40.000 fizeram o ensino secundário e cerca de 4.000 têm uma formação média ou superior. Entretanto, a meta do governo é gerar 20.000 estágios profissionais no decurso da legislatura. Apesar de algumas medidas nesse sentido, o ambiente do mercado de trabalho em Cabo Verde não tem conseguido combater a situação dos milhares de jovens desempregados no país. A nossa dimensão aqui, e também devemos levar em conta os concorrentes que temos, não só aqui cá no país, mas também os concorrentes diretos que temos a nível internacional. Vários jovens licenciados. E temos que levar esses aspectos como concorrentes próximos e não só, mas também todo o ambiente aqui, o mercado do trabalho que temos aqui em Cabo Verde. Nós temos mais de 7.000 jovens em Cabo Verde qualificados que não conseguem aceder, portanto, ao mercado de emprego, e o governo prometeu emprego para essa juventude. O que fez
é que imediatamente após ganhar as eleições, anulou, portanto, a lei do concurso, extinguiu a agência de recrutamento, acabou com os concursos e nós temos, portanto, uma incursão jamais vista em Cabo Verde da partidarização da administração pública cabo-verdiana, com a indigitação de gente de confiança política para toda a direção superior da administração pública cabo-verdiana, as empresas públicas, as agências reguladoras e até o próprio banco, até o Tribunal, portanto, de Contas, não escapou efetivamente a esta onda da partidarização. Por conseguinte, aquilo que nós podemos dizer nos 3 anos de governação, olhando assim por alto, que o governo falhou em todos os indicadores que fixou. Na área da segurança, o atual executivo teve que lidar logo nos primeiros dias com um caso que chocou a sociedade cabo-verdiana e que fez eco ao nível internacional. O massacre do Monte de Chota é um dos acontecimentos mais dolorosos dos últimos anos. 8 soldados e 3 civis foram assassinados na madrugada de 24 para 25 de abril de 2016. O novo executivo teve ainda de lidar com o desaparecimento de 4 crianças e um adulto em menos de um ano. O corpo de uma criança apareceu meses depois. As restantes pessoas continuam desaparecidas. Nenhum dos casos teve desfecho. Situações inéditas que fizeram com que o governo começasse a lançar medidas de combate ao crime. Entre elas, as normas gerais de funcionamento de bares, locais de diversão e atividades recreativas, o reforço da iluminação pública e aumento da presença de agentes na rua, com o patrulhamento a pé e em viaturas. Em 2016, o relatório do Ministério Público deu conta que Cabo Verde registrou 120 homicídios em 12 meses. Contudo, em 2017, segundo os dados da Polícia Nacional, registrou-se uma redução de 8% da taxa de criminalidade, invertendo a tendência dos anos anteriores. Já em 2018, de acordo com o Governo, houve uma diminuição da taxa de criminalidade na ordem dos 20%. De facto, houve e é possível pressentir isto. A segurança hoje é melhor, não é o ideal, mas é melhor do que havia, não só a nível estatístico, mas também a nível de sensação de segurança. Houve melhoria aqui da parte do Ministério, houve também, pelo menos das informações que nos têm chegado a nós, que houve algum trabalho feito, digamos, diante dos responsáveis policiais, judiciais, no que diz respeito à segurança. Com o grande investimento deste governo na cidade segura, com a instalação das câmaras e com a instalação do centro de comando, por exemplo, no antigo aeroporto, e a segurança mudou de paradigma. Também houve muito investimento da administração interna nos meios. As polícias estão mais equipadas, com mais viaturas, com melhor fardamento, com todo o equipamento necessário, com radiocomunicação que não havia. Os polícias, em 2016, encontramos os polícias a comunicar por telemóvel, o que não tem nada, nenhuma praticidade. Hoje os polícias têm radiocomunicação, ou seja, houve um investimento consistente na segurança, um investimento na videovigilância que tem resolvido vários problemas. Estes primeiros 3 anos foram marcados igualmente pela forte vaga de manifestações cívicas em várias ilhas, exigindo respostas e políticas mais adequadas do governo em todos os setores. Milhares de cidadãos que se dizem apartidários saíram à rua em todo o país. A última manifestação foi no concelho do Tarrafal de Santiago, no dia 11 de janeiro. Destaque também para a greve da Polícia Nacional em finais de dezembro de 2017. A manifestação dos agentes em todo o país culminou com a punição do presidente do Sindicato da Polícia Nacional com reforma compulsiva. Greves têm que ser feitas nos termos da lei. Nós temos uma lei da greve em Cabo Verde. As pessoas têm de cumprir e para mais, as pessoas que trabalham no serviço de segurança
e, por maioria de razão, devem conhecer a lei ainda melhor do que outros cidadão comum. As manifestações e as greves são direitos fundamentais previstos na Constituição da República, que os trabalhadores dispõem para fazer valer os seus direitos, e nós apoiamos a greve, apesar de ser um outro sindicato, de uma outra central, mas o princípio basilar do sindicalismo é a solidariedade, e nós solidarizamos com os polícias. Aqui, sem puxar muito para aquilo que é o trabalho que a MAC fez, que nós fizemos na altura, eu acho que agora há um momento diferente. Há um momento antes e depois da manifestação que nós tivemos êxito na altura, porque ficou claro que a população cabo-verdiana, se quiser se juntar, consegue resolver, ou pelo menos consegue fazer um outro tipo de pressão. É uma democracia mais participativa. E essas manifestações, como sabe, têm a ver com um conjunto de questões, nomeadamente têm a ver com a segurança, que se exige cada vez melhor segurança para todos os cabo-verdianos, tem a ver com a problemática das evacuações e dos transportes aqui em Cabo Verde. Portanto, os cabo-verdianos estão seguramente defraudados com o governo que prometeu tudo. Numa outra área, a questão dos transportes, tanto marítimos como aéreos, tem marcado negativamente a vida política cabo-verdiana. Promessas não cumpridas, uma certa falta de transparência na gestão dos dossiês e nos concursos públicos. Em relação à TACV, agora Cabo Verde Airlines, tem havido avanços e recuos. A situação arrasta-se desde 2016, quando o governo entrou em funções, aparentemente decidido a resolver o assunto no espaço de muito poucos meses. Com a crise gerada em torno das evacuações de doentes de várias ilhas, o governo de Ulisses Correia e Silva foi mais uma vez confrontado pela oposição sobre o serviço público que a Binter, a operadora privada que detém o monopólio das ligações aéreas interilhas, deveria prestar. Por outro lado, em fevereiro de 2018, a TACV passou a operar somente a partir do Sal, ao abrigo da criação de um hub nessa ilha. A empresa, sob a gestão da Icelandair, pôs fim aos voos internacionais a partir da Praia e de São Vicente. O atual primeiro-ministro, no primeiro debate que nós participamos nas eleições legislativas, ele dizia que se merecesse a atenção dos cabo-verdianos, se os cabo-verdianos elegessem ele como sendo o primeiro-ministro, no dia seguinte ele havia de resolver o problema dos TACV. Veja, já estamos 3 anos. Ele disse também que não havia de pôr nem mais um tostão do dinheiro do Estado nos TACV. Ele já entupiu nos TACV cerca de mais de 2 milhões, ou alguém diz 3 milhões de contos cabo-verdianos nos TACV, e o problema dos transportes aéreos continua em Cabo Verde. A primeira medida deste governo foi justamente a extensão e a liquidação da TACV, portanto, doméstica, portanto, que é justamente o segmento da TACV em que o negócio era justamente rentável. Nós tínhamos que fazer ligações interilhas. E, portanto, não se compreende que o governo, tendo chegado ao poder, acabou justamente com o segmento mais rentável do negócio TACV e deu esse monopólio a uma empresa estrangeira, portanto, em Cabo Verde, criando problemas graves de ligação interilhas. Nós encontramos um país com o setor aéreo caótico, tanto internacional como nacional. Já estamos a resolver, graças a Deus. Estamos a conseguir fechar o Cabo Verde Airlines Internacional com a Icelandair, com um grande parceiro que nós encontramos. A TACV devia ser fechada. E o governo criava condições, pelo menos para garantir o voo aqui entre as ilhas, e devia fazer pressão, que não há, já desapareceu, dos responsáveis responderem perante a justiça sobre a situação da TACV. Porque a TACV não é só questão de erro de gestão. Houve erros de gestão, aceitáveis ou não, mas também houve aqui muita trambique. E as pessoas andam, se quiser, a viver hoje na custa
do povo por causa da TACV, por causa da própria empresa. Nos transportes marítimos, tudo continuou rigorosamente na mesma. Os operadores económicos, e não só, reclamaram a falta de ligações entre as ilhas, com grande repercussão nos seus negócios. O governo lançou um concurso público internacional para selecionar um parceiro estratégico para passar a fazer a gestão e a exploração do serviço público de transporte marítimo de passageiros e cargas interilhas. O Executivo esperava obter os navios em outubro de 2018, mas o processo foi ensombrado por várias denúncias de falta de transparência e de tentativa de excluir os armadores nacionais. Através de um concurso considerado demasiado rígido pelos armadores nacionais, a portuguesa Transinsular foi declarada vencedora, apesar de, alegadamente, não corresponder a todos os requisitos estabelecidos. Para este ano de 2019, o Governo apresentou um orçamento de Estado no valor de 71 milhões de contos, voltado essencialmente para a criação de empregos no país e fortalecimento do setor privado. É o maior orçamento de Estado de sempre. Destina-se também a grandes investimentos que o Governo pretende fazer em setores como a saúde, a educação e a segurança. O orçamento de 2019 é muito ousado. Ano de 2019 é um ano que muita coisa está para acontecer, nomeadamente nos transportes marítimos, nos transportes aéreos e no aparecimento de mais investimentos poderá haver mais empresas. As medidas para incentivar empresas podem proporcionar mais emprego, a nossa juventude poderá ter mais emprego e nós acreditamos que no final de 2019 iremos ter um ano muito melhor que este 2018 que terminou. Na esfera parlamentar, registaram-se vários factos, desde logo a entrada em vigor do novo regimento da Assembleia Nacional. O Parlamento viveu alguns momentos conturbados e que suscitaram alguma confrontação entre bancadas, sendo a briga entre os deputados Emanuel Barbosa, do MPD, e Moisés Borges, do PAICV, uma mancha na história do Parlamento cabo-verdiano.